No coração do Saara, onde o sol transforma a areia em vidro e o vento esculpe dunas como ondas petrificadas, uma cicatriz colossal desafia a paisagem. Vista do espaço, ela se revela. Uma série de anéis concêntricos perfeitos, como se um deus antigo tivesse deixado sua impressão digital na crosta terrestre. A estrutura de Richat, ou óleo do Saara, emerge das profundezas do deserto mauritano com um diâmetro de quase 50 quilômetros, visível apenas para astronautas e satélites. Por milênios, permaneceu oculta sob o véu da imensidão, até que olhos mecânicos em órbita a desvendaram. Sua geometria hipnótica imediatamente evocou uma pergunta perturbadora. Seria essa formação uma simples curiosidade geológica ou a assinatura de algo muito mais profundo, algo que a humanidade busca há séculos? Há mais de 2 milênios, o filósofo Platão descreveu uma cidade perdida, um império insular de poder e sabedoria que desapareceu em um único dia e noite de cataclismo. Atlântida, com seus anéis concêntricos de terra e água, muralhas cobertas de metais preciosos e um canal central que se abria para o mar, foi gravada na imaginação humana como o ápice da civilização esquecida. Platão forneceu medidas precisas. Um círculo central com diâmetro de 5 estádios, cercado por anéis de água e terra, totalizando 127 estádios. Por séculos, exploradores e acadêmicos buscaram essas coordenadas em oceanos e continentes, mas o deserto do Saara nunca foi considerado, até agora. As coordenadas 21 grau 07 e 11 grau 24 o apontam para o olho do Saara. A semelhança visual é inegável. Uma estrutura em anéis concêntricos que ecoa a descrição de Platão. Mas a coincidência vai além da forma. A geologia revela que a região já foi banhada por água, com evidências de erosão costeira e sedimentos marinhos. Estudos indicam que correntes oceânicas podem ter esculpido a estrutura há milhões de anos, quando o Saara era um mar. A proporção dos anéis, quando convertida para estádios platônicos, aproxima-se perigosamente das medidas descritas. Seria o olho do Saara a capital da Atlântida, fossilizada pelo tempo e pela areia. Mas a ciência impõe cautela. Geólogos afirmam que a estrutura de Richat é uma cúpula erodida, formada por processos vulcânicos e sedimentares ao longo de milhões de anos, sem intervenção humana. Arqueólogos não encontraram vestígios de uma civilização avançada nas areias ao redor. No entanto, a lenda persiste e a pergunta ecoa. Seria a Atlântida um mito inspirado por uma catástrofe real, uma cidade engolida pelo oceano que o tempo transformou em deserto? Neste documentário, cruzaremos história, geografia e arqueologia para desvendar se as coordenadas exatas do olho do Saara são apenas uma ilusão geológica ou a pista definitiva de uma civilização perdida. No ano de 360 AC, o filósofo grego Platão escreveu os diálogos Timeu e Crítias, onde descreveu uma civilização perdida e poderosa, Atlântida. Situada além das colunas de Hércules, a ilha era um prodígio de engenharia e geometria sagrada. Platão detalhou uma metrópole formada por anéis concêntricos de terra e água, ligados por pontes e canais, com um palácio central resplandecente. Ele afirmou que a cidade possuía um diâmetro de 127 estádios, com um canal circular externo e um fosso que a conectava ao mar. A descrição, transmitida por sacerdotes egípcios a Solon, era tão vívida que muitos acreditaram tratar-se de um relato histórico. Contudo, a localização exata permaneceu um mistério por mais de 2 milênios. A ilha lendária, engolida pelo oceano em um único dia e noite de catástrofe, parecia condenada ao reino dos mitos. Mas e se a narrativa de Platão escondesse mais do que uma fábula? A resposta talvez não estivesse nas profundezas do mar, mas sob as areias de um dos desertos mais implacáveis da Terra. Milhares de anos antes de Platão, o Saara não era o deserto árido que conhecemos. Era uma savana verdejante cortada por rios caudalosos e pontilhada de lagos, onde floresciam vida e civilizações. Mas mudanças climáticas transformaram a paisagem em um oceano de areia, soterrando segredos. Na década de 1960, as primeiras fotografias aéreas e imagens de satélite revelaram uma anomalia impressionante no coração do deserto mauritano. A estrutura de Richat, um gigantesco óleo geológico com anéis concêntricos perfeitamente delineados. Apelidada de Olho do Saara, a formação circular de quase 50 quilômetros de diâmetro intrigou cientistas. Vista do céu, sua simetria evocava algo impossível de ignorar, uma semelhança perturbadora com a cidade descrita por Platão, emergindo das areias como um fantasma do tempo. Durante o período úmido africano, o Saara abrigava grandes bacias hidrográficas que poderiam ter se conectado ao Atlântico. Alguns pesquisadores sugerem que rotas oceânicas antigas, hoje desaparecidas, ligavam o interior do continente ao mar, tornando plausível a existência de uma ilha circular na região.
A estrutura de Richat, com seus anéis concêntricos de rocha resistente e vales erodidos, parecia um eco geológico dessa possibilidade. Os geólogos logo desvendaram a natureza da estrutura de Richat. Não era uma cratera de impacto, nem ruínas de uma cidade, mas um domo anticlinal erodido, uma cúpula de camadas sedimentares soerguidas há 100 milhões de anos. A erosão diferencial esculpiu os anéis concêntricos. Quartzitos resistentes formam cristas, enquanto rochas mais macias foram escavadas em vales. Formado no Cretáceo, muito antes da humanidade, o domo foi exposto por milhões de anos de erosão, revelando suas camadas como páginas de um livro de pedra. A simetria quase perfeita, com 45 quilômetros de diâmetro, é um capricho da geologia. Contudo, a coincidência com a descrição de Platão, anéis de terra e água, perturbou até os céticos. A ciência classificou o olho do Saara como uma curiosidade natural, mas a pergunta ecoava: poderia a memória de um lugar tão singular ter sobrevivido por milênios, transmutada em mito? Para os geólogos era um domo, para os sonhadores uma impressão digital do passado. No início dos anos 2000, a internet deu voz a uma nova geração de investigadores. Munidos de imagens de satélite e dos textos de Platão, eles notaram que a estrutura de Richat correspondia à descrição da capital Atlante. Anéis concêntricos, diâmetro de 127 estádios, cerca de 23, 5 km e localização além das colunas de Hércules. A sobreposição de mapas antigos com fotos aéreas revelou uma simetria perturbadora. Pesquisadores como George S. Alexander popularizaram a teoria, gerando milhões de visualizações. Fóruns online, vídeos no YouTube e documentários alternativos inflamaram o debate, conectando pontos que a arqueologia tradicional ignorava. A coincidência das medidas, a geografia e o contexto paleoclimático formavam um triângulo de evidências circunstanciais que fascinava o público. A comunidade científica rejeitou a ideia, mas a pergunta ecoou: teria Platão registrado a memória de um lugar real, fossilizada em mito? O Saara Verde do passado poderia ter abrigado uma civilização cuja cidade circular foi soterrada não pelo oceano, mas pela areia dos milênios. Em 2018, um vídeo amador postado no YouTube acendeu o estopim de uma das teorias mais fascinantes da internet. Sobrepondo imagens de satélite da estrutura de Richat, na Mauritânia, com os diagramas da lendária Atlântida descrita por Platão, o autor revelava uma coincidência geométrica perturbadora. Os anéis concêntricos da formação geológica se alinhavam perfeitamente com as medidas de 127 estádios mencionadas no texto antigo. A publicação, inicialmente obscura, foi compartilhada em fóruns de mistérios e rapidamente ganhou tração. Em semanas, mapas detalhados e gráficos comparativos inundaram as redes sociais, transformando uma remota cicatriz no deserto do Saara no centro de um frenesi digital global. A pergunta que ecoava era simples, mas devastadora: seria aquela a prova definitiva da cidade perdida? Entre os entusiastas que emergiram, destacou-se George S. Alexander, um pesquisador independente que alegou ter encontrado evidências físicas extraordinárias. Em entrevistas e documentários online, Alexander descreveu suas expedições ao solo mauritano, onde, segundo ele, identificou vestígios de canais antigos e muralhas ciclópicas que correspondiam exatamente às descrições platônicas. Utilizando drones e análises de solo, ele apontou formações lineares no terreno que interpretou como ruínas de uma infraestrutura portuária colossal. Embora a comunidade científica tradicional rejeitasse suas conclusões como pareidolia geológica, suas imagens e relatos inflamaram a imaginação de milhões, conferindo à teoria uma nova camada de suposta evidência empírica e um rosto humano para a busca. O YouTube tornou-se o epicentro da viralização. Canais dedicados a mistérios antigos, como Bright Insight, produziram vídeos meticulosamente editados que acumularam milhões de visualizações em semanas. Sobreposições gráficas cada vez mais sofisticadas comparavam a topografia da estrutura de Richat com mapas conceituais da Atlântida, justapondo diâmetros, distâncias ao mar e até possíveis rotas de rios ancestrais. A sessão de comentários fervilhava com debates acalorados entre céticos e crentes, enquanto amadores munidos de Google Earth vasculhavam cada pichel do deserto mauritano em busca de retângulos dourados e muralhas submersas. A teoria deixou de ser uma especulação acadêmica para se tornar um fenômeno cultural digital, alimentado por algoritmos que premiavam o sensacionalismo. Inspirados pelo frenesi online, aventureiros e caçadores de mistérios rumaram ao coração da Mauritânia. Equipados com câmeras, drones e pás, eles percorreram a paisagem árida e ventosa da estrutura de Richat, documentando cada rocha como potencial ruína atlante. Vídeos de expedições amadoras inundaram a internet,
mostrando análises de solo em busca de metais preciosos e formações interpretadas como anéis de muralhas. Contudo, a realidade geológica se impunha. Um domo anticlinal erodido, moldado por milhões de anos, não por engenheiros antigos. Ainda assim, a ausência de provas irrefutáveis não diminuiu o fervor. Para os crentes, cada camada de sedimentos era um eco da cidade perdida e a busca continuava. No coração do deserto mauritano, a colossal estrutura de Richat, conhecida como o Olho do Saara, parece vigiar o horizonte com seus anéis concêntricos hipnóticos. Visível do espaço, essa formação evoca a descrição de Platão, uma cidade circular com alternância de terra e água. Os defensores da hipótese Atlante convertem o diâmetro total de 5 quilômetros para estádios egípcios e encontram uma correspondência impressionante. Exatos 127 estádios, a medida da capital perdida. A presença de sal e conchas marinhas no solo é interpretada como vestígio de uma inundação catastrófica que submergiu a cidade. Além disso, a localização além das colunas de Hércules, no noroeste africano, coincide com o relato do filósofo grego. Para os crentes, a geografia sussurra um segredo milenar, como se a Terra guardasse a memória de uma civilização tragada pelas águas do tempo. Enquanto a lenda seduz com promessas de civilizações perdidas, a geologia impõe sua verdade implacável. A estrutura de Richat não é uma cidade submersa, mas um domo anticlinal formado há milhões de anos por forças tectônicas. O soerguimento de camadas rochosas criou uma cúpula que, ao ser erodida pacientemente pelo vento e pela água, expôs anéis concêntricos de diferentes resistências. O diâmetro real da formação é de 40 a 50 quilômetros, muito superior aos modestos 5 quilômetros da cidade descrita por Platão. A escala simplesmente não coincide. A datação radiométrica revela que as rochas têm idades que variam do Proterozoico ao Ordoviciano, centenas de milhões de anos antes de qualquer civilização humana. A análise de sedimentos confirma uma origem puramente geológica, sem qualquer intervenção artificial. A ciência desmonta a hipótese Atlante com a frieza dos números e a solidez das evidências. Os arqueólogos, com suas ferramentas e paciência, vasculham o solo do Richat em busca de qualquer vestígio humano. O resultado é um silêncio ensurdecedor. Não há fragmentos de cerâmica, não há fundações de edifícios, não há ferramentas ou inscrições. A ausência total de artefatos é um golpe fatal para a hipótese Atlante. Uma cidade com a magnitude descrita por Platão teria deixado um registro arqueológico inconfundível. No entanto, o deserto guarda apenas rochas e areia. As escavações revelam camadas estéreis, sem qualquer indício de ocupação humana em larga escala. A terra, que deveria sussurrar segredos de uma civilização perdida, permanece muda. A arqueologia, com sua disciplina metódica, desmonta o castelo de cartas da lenda. Cada centímetro de solo investigado apenas reforça a conclusão. Aqui nunca houve uma metrópole. O vento varre a paisagem sem encontrar resistência de muros ou templos. A ausência é absoluta, um vazio que ecoa a verdade geológica. Os detectores de metal e os georradares não encontram anomalias, apenas o silêncio mineral de uma formação natural. A datação radiométrica e a análise de sedimentos são as testemunhas finais deste julgamento científico. As rochas do Richat contam uma história que começa há mais de 500 milhões de anos, muito antes dos primeiros hominídeos. Os isótopos radioativos decaem em um ritmo inexorável, revelando idades que vão do Proterozoico ao Ordoviciano. As camadas de sedimentos mostram uma deposição lenta e contínua, típica de ambientes marinhos antigos, mas sem qualquer perturbação antrópica. Não há cinzas, não há carvão, não há vestígios de construção. A ciência forense da Terra desmonta a hipótese Atlante com a precisão de um relógio atômico. A estrutura de Richat é um monumento à paciência geológica, não à engenharia humana. A lenda se desfaz sob o peso das evidências. Cada grão de areia, cada cristal de rocha depõe contra a fantasia. O veredito é claro, a natureza esculpiu o olho do Saara, não os Atlantes. A datação por potássio-argônio e a análise de zircões confirmam a antiguidade extrema. Não há espaço para dúvidas. Chegamos ao momento decisivo. Depois de séculos de especulação e expedições frustradas, a pergunta ecoa mais forte do que nunca. Seria a estrutura de Richat a lendária capital de Atlântida? As coordenadas geográficas, os anéis concêntricos e as medidas aproximadas criam uma coincidência perturbadora. Mas a semelhança, por mais sedutora que seja, não é uma prova. Platão descreveu uma planície retangular, uma cidade com canais específicos e uma ilha que afundou em um único dia e noite de infortúnio. A geologia da Mauritânia conta uma história diferente, esculpida pela erosão ao longo de milhões de anos. A fascinante sincronicidade entre o mito e o mapa nos coloca diante de um abismo entre a crença e a evidência. É hora de pesar os fatos na balança do desconhecido.
A ciência geológica é implacável. A estrutura de Richat não é obra de engenheiros atlantes, mas um domo anticlinal exposto pela implacável erosão do Saara. Camadas de rocha sedimentar, datadas em centenas de milhões de anos, revelam uma origem puramente natural. Paralelamente, a arqueologia não encontrou nos anéis da estrutura nenhum vestígio de uma civilização avançada. Nem templos de ouro, nem palácios de oricalco, nem canais navegáveis. Apenas ferramentas de pedra lascada de povos nômades. A hipótese Atlante, quando submetida ao rigor do método científico, desmorona como as falésias da própria estrutura. A realidade mineral se impõe sobre o sonho literário. Ainda assim, a ausência de evidências nunca é capaz de apagar completamente o fogo de uma ideia. Contudo, o mito resiste. A Atlântida transcende a geografia e se aloja no inconsciente coletivo como um arquétipo da civilização perdida, da Ibris punida pelos deuses. A estrutura de Richat, mesmo sendo uma formação natural, tornou-se o altar moderno dessa busca. Cada nova geração de exploradores, munidos de imagens de satélite e textos platônicos, revive o ciclo de esperança e desilusão. O verdadeiro mistério talvez não esteja soterrado sob as areias do Saara, mas sim na nossa necessidade insaciável de encontrar origens, de provar que não somos os primeiros e que o passado guarda segredos grandiosos. A linha entre o mito e a realidade é tênue, uma fronteira onde a ciência mapeia o terreno e a imaginação constrói seus palácios. E assim, nosso veredito se inclina para a realidade geológica, sem jamais condenar o mito à morte. A estrutura de Richat permanece como um monumento à força da natureza e à persistência da imaginação humana. As coordenadas exatas não correspondem, mas a busca por Atlântida continua viva em cada um de nós. Este é o Arquivos do Desconhecido, onde as perguntas são mais valiosas que as respostas. Deixe nos comentários sua teoria. Richat é apenas uma miragem ou a chave para um enigma milenar? Compartilhe este documentário com outros buscadores e inscreva-se no canal para continuar desvendando os véus que separam o mito da realidade. A jornada nunca termina.